agradecemos, sabemos que vocês já têm feito isso, e eu queria deixar aqui um abraço da nossa igreja para vocês, em nome de Jesus. Amém? Pastor Gênesis, na frente, vamos estar orando. Estenda suas mãos para que o Senhor possa usá-lo como ferramenta nas mãos do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que continue a falar conosco mais uma vez, mais este dia, Senhor. Use, Senhor, a vida do teu filho como este instrumento, vaso onde o Senhor tem derramado, Pai, da tua glória, e que ele venha estar Deus, trazendo a verdade da tua palavra, sendo sim, Senhor, obediente àquilo que o Senhor já falou no coração dele. Que sejamos este terreno fértil para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode ser, meus irmãos. Amém. Graças a Deus por mais essa oportunidade. Eu quero, desde já, agradecer primeiramente a Deus e o nosso pastor, por estar nos confiando novamente o microfone, Sabemos que a responsabilidade daqueles que ensinam é dobrada, A quem muito ensina, muito vai ser cobrado, a quem muito o Senhor confiou, muito mais ele vai cobrar. Então nós falamos à igreja, e nós temos uma responsabilidade. Esse dia encontrei com o pastor saindo da oração, E ele estava falando sobre isso, Às vezes a gente faz muito quando a gente está em evidência, E eu dizia para ele, pastor, quando eu estava pastoreando, eu tinha também essa missão, de estar na oração ali, mas depois que você não está pastoreando mais, deixa para o pastor, que está pastoreando, orar, pagar o preço. Mas na verdade, nós temos que ter esse compromisso, de estar junto. Nem sempre a gente consegue estar, vamos sair mais cedo para trabalhar, mas a responsabilidade é de todos. Precisamos estudar a palavra, precisamos orar, E com o tempo a gente vai se relaxando um pouco. Não, eu não estou mais como obreiro da casa do Senhor, eu não estou pastoreando mais a igreja, Eu não sou o pastor de frente, pastor Cris? Eu sou um pastor auxiliar, estou ali, mas... Então, fica para o pastor Clodoaldo e a esposa para pagar o preço. E na verdade, irmão, nós precisamos, todos nós, estar pagando o preço. Embora nós temos a nossa vida de oração em casa, mas há uma necessidade, sim, de vir à casa do Senhor orar. Mas estamos felizes porque aqueles que não vêm de manhã, pastor, estão aqui à noite orando. E de qualquer forma, estamos aí na sentinela. Irmãos, durante todos esses estudos, nós fomos ministrar sobre a carta de 1 Coríntios, E nesta noite foi incumbido de estar ministrando 1 Coríntios 15, pastor? A partir do versículo 35, é isso? E é um tema aparentemente fácil, para a gente estar discutindo nessa noite. Lá não vamos ministrar o estudo aqui sozinho, eu já quero pedir aos irmãos que nos ajudem. Então nós vamos abrir a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 35. E talvez aqui eu não consiga comentar versículo por versículo, mas eu quero falar algumas coisas que Deus colocou no meu coração por esses dias, baseado nesse tema. O Senhor falou muito comigo sobre esse tema, mas eu vou falar aqui algumas outras coisas que às vezes acontece no meio da igreja, aconteceu muito comigo hoje, depois que a gente nunca é maduro o suficiente, a gente tem que amadurecer todos os dias, buscar uma maturidade, mas eu já vivi alguns momentos, dentro da casa do Senhor, que daqui a pouco eu vou estar falando melhor para a igreja, algumas coisas que veio ao meu pensamento e que hoje não vem mais, E nós vamos estar explicando isso daqui a pouco. Vamos lá, então vamos fazer o seguinte, irmãos. Primeira coisa que eu quero dizer, eu não sou professor. O pastor Clodoaldo O pastor Clodoaldo é professor, é mestre, eu não sou mestre, Fiz curso teológico e tudo, mas não sou mestre, Tem pessoa que é chamada para ensinar. Mas, quando é nos dada a oportunidade, nós temos que ler, pastor?
observar a palavra e passar para a igreja aquilo que nós entendemos, né? Então nós vamos ler, mas eu quero fazer o seguinte, eu quero pedir à igreja que me ajude. Vocês podem ler ali mesmo, tá bom? Nós vamos ler com uma leitura bíblica introdutória, né, como é costume das Assembleias de Deus. A gente não tem esse costume aqui, mas nessa noite, com a permissão do pastor Cleodaldo, eu quero pedir isso a ele, que a gente leia um após o outro. Eu vou ler o primeiro versículo, né, 35, e aí os irmãos não precisam pedir, esperar eu pedir para ler, um vai lendo após o outro, tá bom? Não fica esperando não, vê que eu não lê, mesmo que você repita de novo, pode repetir, não tem problema. Vamos lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 35, diz assim, eu vou ler só esse daqui, e os irmãos vão lendo um após o outro. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar, e a cada um das sementes ao seu corpo apropriado. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma carne é a carne dos homens, e a outra carne dos animais, e a outra a dos peixes, e a outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e a outra a glória da lua, e a outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória da outra estrela. Assim será a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Semeie-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeie-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se o corpo natural, ressuscita-se o corpo espiritual. Há um corpo natural e há também um corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último homem, Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, até a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptível, e nós seremos transformados. Amém. Glória a Deus. Porque convém que isto que é incorruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu arguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Amém. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler vai falar muito sobre a ressurreição, né? E se a gente voltar um pouco aonde o pastor Tiago ministrou semana passada, que está em 1 Coríntios 15, 1
1 Coríntios 15, versículo... Não, é 1 Coríntios 15, versículo 12. Olha bem o que está escrito. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz algum dentre vós, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos, né? Paulo aqui, irmãos, ele chama, na verdade, alguns irmãos ali de tolo. Por quê? Eles pregavam que Cristo ressuscitou, mas alguns não acreditavam na ressurreição dos mortos. E na verdade, irmãos, durante essa semana, o Espírito Santo ministrou algumas coisas no meu coração. Talvez eu não aprofundo tanto, como eu disse aqui, em versículo por versículo, mas eu quero falar um pouco sobre dúvida, incredulidade e falar também sobre a fé, que foi falado aqui nessa noite no início do culto. Durante a nossa caminhada, a gente participa dos cultos de ensinamento, a gente ouve ministrações aos domingos, né? E durante a nossa caminhada, às vezes, entra alguma dúvida no nosso coração. E isso estava acontecendo ali com alguns crentes na igreja de Corinto. Eles pregavam realmente que Cristo ressuscitou, mas dentro de alguns deles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E eles indagavam Paulo: como assim os mortos vão ressuscitar? Irmãos, e realmente quando a gente começa a olhar com os olhos carnais, vamos ser sinceros, a pessoa morre. Desde o momento que a pessoa morre, o corpo já começa o quê? Entrar em decomposição, sim ou não? Morreu, já começa a entrar em decomposição. Chega uma certa hora que já passou ali, você precisa enterrar, porque não tem como mais permanecer, né? Então começa-se a entrar em decomposição. E a gente olhando, pastor, com os olhos carnais, a gente fala: poxa vida, a pessoa morre, o corpo é destruído, né? Entra em decomposição, mas esse corpo vai reviver de novo? Como é que vai ser isso? Esse corpo vai sair do túmulo de novo? E realmente, irmãos, para nós que já somos cristãos, hoje nós temos uma compreensão que realmente nós vamos ser ressuscitados. Por que que nós temos essa compreensão? Por que que cremos que nós vamos ser ressuscitados? Porque o próprio Senhor Jesus, Ele nos deu fundamento verídico que isso vai acontecer. E aí o que Paulo começa a usar? Paulo começa a usar a semente, né? Quando a gente semeia a semente do milho, do feijão, o que acontece? Para nascer tem que morrer e tem que apodrecer. Então a semente, ela apodrece, né? E da mesma forma, então Paulo dizia: olha, do jeito que você lança a semente e ela apodrece para depois nascer, assim também será, né? Conosco, nós vamos morrer, vamos apodrecer, o pó volta à terra, né? Como era, e o Espírito volta a Deus que o deu, mas nós vamos um dia ressuscitar. E na caminhada cristã, irmãos, mesmo a gente lendo a palavra, mesmo a gente participando dos estudos, eu não sei se já aconteceu com vocês alguma vez. Quando acontece comigo, eu sou sincero. Eu falo: olha, tem uma época da minha vida que eu ficava um pouco duvidoso disso ou daquilo. E durante a nossa trajetória cristã, mesmo ouvindo a palavra, mesmo a palavra sendo inculcada na nossa mente, irmãos, porque pensa numa coisa que é inculcada na nossa mente, é a palavra. Vocês já pararam para pensar? Vocês vêm no culto de quarta, que aqui poucos vêm, eu faltei alguns dias, né? Vocês vêm no culto de ensinamento, vêm no culto de domingo, e todos os cultos, o que é ministrado aqui? Principalmente nesta igreja? A palavra. E que palavra é ministrada aqui? A palavra da verdade. Nós sabemos que a palavra que é ministrada aqui é a verdade. Aleluia. Mas interessante, vez em quando surge uma dúvida. E hoje, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. O que Deus ministrou no meu coração? Muitos crentes estão se perdendo, e o pastor Clodal tem falado isso aqui, alguns, o pastor Tiago também tem falado. A internet, por exemplo, a gente ouve muitos pastores. Eu não tenho muito esse hábito de ouvir qualquer pastor na internet.
Eu seleciono, entendeu? Alguns pastores, eu não ouço qualquer um. E às vezes até ouço, assim, qualquer um, que eu vejo que ele nem pastor é. Ele fundou um ministério e cresceu na internet e está dando uma palavra ali, mas eu ouço só para mim absorver o que é negativo, entendeu? Para ensinar o que é positivo para as pessoas. Olha, o pastor falou isso, irmãos, mas não é verdade, não é assim que a palavra de Deus diz. Um pastor está ensinando assim na internet, mas não é desse jeito. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque o que eu tenho observado hoje? Uma doutrina que está se espalhando muito por toda a terra é que a gente não precisa mais congregar. Peraí, pastor, você está saindo do estudo? Não, estou no estudo. Que a gente não precisa mais estar na igreja. Isso tem acontecido, irmãos. Isso tem acontecido. Pessoas que acham que não precisa mais estar numa igreja, né? É lógico, né, que a igreja em si, o templo em si, né, não te leva para o céu. Não é verdade? Nem todos que estão dentro do templo vão para o céu, né? Mas nós precisamos congregar, nós precisamos estar em harmonia, nós precisamos estar em comunhão uns com os outros. Isso é uma verdade bíblica, então nós temos que fazer. Nós não podemos abandonar a casa do Senhor e não, agora eu vou ser crente em casa. Por que eu estou dizendo isso? Hoje, irmãos, há muito debate na internet. E a gente fica ouvindo o crente que não tem maturidade espiritual, que não vem no estudo, que não estuda a palavra de Deus, ele é levado. Então, do jeito que se indagava muito ali na igreja de Corinto, mas espera aí, Paulo, como ressuscita os mortos? Então é uma dúvida que tinha. E as pessoas que têm dúvida, irmãos, quando a pessoa tem uma dúvida, hoje eu falava isso, quando a pessoa tem uma dúvida e fica só para ele, não é tanto ruim, pastor. Porque eu tenho uma dúvida, daquilo que o pastor Clodoaldo falou, eu tenho uma dúvida. Eu acho que não é muito do jeito que o pastor Clodoaldo falou. Né? Ainda que seja, mas às vezes entrou uma dúvida no meu coração que não é bem assim. Aí eu chego para o irmão Carlos e falo assim, irmão Carlos, eu acho que aquela palavra que o pastor falou, mas entrou uma dúvida no meu coração. Aí eu vou falar para o irmão Carlos, vai entrar também uma dúvida no coração dele. Né? Eu vou contaminar alguém com a minha dúvida. Então a igreja de Corinto estava nessa confusão. O pastor já ministrou aqui, vocês já sabem o que tinha na igreja de Corinto, imoralidade. Era uma igreja que era repleta de dons espirituais, mas tinha imoralidade, tinha um monte de coisa que estava errada. Então Paulo escreve essa carta, né, de correção, né? E aqui ele chama de tolo, sensato. Porque, olha, assim como a semente apodrece, né, tem que apodrecer para nascer, assim também é o corpo. E hoje em dia, irmãos, a gente vê muito debate na internet, que se você não tomar cuidado, entra uma dúvida daquilo que você aprendeu desde criança com seus pastores, daquilo que você aprendeu desde criança com seus pais. Aí entra um pastor e fala, não é bem assim, né? E hoje, irmãos, está acontecendo muito isso. E é isso que Deus ministrou durante a semana no meu coração. Por isso que eu falei que eu não vou aprofundar versículo por versículo. Por que eu pedi para cada um ler? Porque quando a gente lê em voz alta, a gente vai memorizando aquilo que a gente leu. Então, o que vem na minha mente? Dúvida. Aí eu vou falar agora de mim. Presta atenção, irmãos, eu não vivo mais isso. Eu não tenho essa dúvida. Mas há muitos anos atrás, embora eu não falava para ninguém, mas de vez em quando eu ficava pensando assim, mas será que tem vida mesmo depois da morte? Olha bem, irmãos, depois de batizado nas águas, depois de batizado no Espírito Santo, depois de participar de tanto estudo, eu não sei se alguém aqui já pensou isso, ou se vocês já ouviram de alguém isso. Outra coisa que eu já ouvi alguns irmãos, né, dizer, rapaz, você já pensou que se tudo isso que nós estamos vivendo aqui for ilusão, não existe inferno, não existe céu? Eu já ouvi tudo isso, irmão, da boca de crente, né? E eu já falei também, e já pensei também, não falei, mas às vezes eu já falei, rapaz, será que é assim mesmo? Mas a gente leu e foi ensinado que é assim. E por que a dúvida às vezes entra? Entra ou não entra, irmãos? De vez em quando não entra, não tenta entrar uma dúvida? De vez em quando tenta entrar uma dúvida. Eu não sei se é só em mim que acontece isso. Embora hoje, em relação à ressurreição, em várias coisas, eu tenho convicção. Por que nós temos que ter convicção? Primeiro, nessa noite foi falado sobre fé. O pastor Clodoaldo falou sobre fé no início do culto. A fé, irmãos, é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas das coisas que você nunca viu. Um exemplo, se a gente
for lá aonde está o túmulo de Jesus, né? Está lá. Todo mundo vai lá, visita. A gente vai lá e todo mundo diz, olha, aqui foi onde colocaram o corpo de Jesus, né? Mas peraí, você estava lá, você viu Jesus ressuscitado? Eu não vi, mas os discípulos viram, entendeu? E às vezes a gente tem que ver, né? Tem até o hino do André Valadão, né? Não é ver para crer, né? Ah, tem que ver para crer, igual tua mãe, não, tem que crer, né? Tem que crer. Então, às vezes, poxa, né? O meu sogro, né, tadinho, já está de idade, mas de vez em quando eu zangava com ele lá em casa, ele morava comigo. Ah, que nada, e ele já é batizado nas águas, está afastado, já conhece a palavra. Que nada, céu é uma lenda, inferno é uma lenda. Isso não existe, não. Você já pensou, irmãos? Então, o que Deus me falou muito essa semana? Não vamos deixar que a dúvida permeie o nosso pensamento, ainda que ela tenta vir. Às vezes a gente é tentado em duvidar de alguma coisa que está na palavra. Está escrito, a gente sabe que é verdade. E tenta vir a dúvida. Aí entra o será. Será que é assim mesmo? Né? Será que o céu existe mesmo? Mas a gente sabe que existe. Será que isso é verdade mesmo? Será que isso e aquilo é assim mesmo? Mas nós temos que ficar com a palavra. E o que o inimigo faz? O inimigo faz tudo para distorcer a palavra. Às vezes as pessoas até acreditam na palavra, mas numa palavra distorcida. Quantas seitas que distorcem a palavra? Que você sabe que não é do jeito que eles estão ensinando. Mas a palavra está sendo ensinada distorcida, né? E aqui Paulo então confronta alguns irmãos ali que acreditavam realmente que Jesus ressuscitou, mas eles não acreditavam que eles iam ressuscitar. Agora, se eu acredito que Jesus ressuscitou, eu preciso acreditar também que eu vou ressuscitar. E para isso eu quero pedir ao Samuel, nós vamos navegar agora um pouco na palavra, eu não vou... por que eu não vou aprofundar tanto aqui, irmão? Eu vou explicar por quê. Algum irmão aí leu assim, né? Existe corpo de animais e corpo... Então os corpos é diferente, não é? Então nós não vamos ficar falando que, irmão, o corpo do peixe é diferente, né? O corpo do boi é diferente. A gente já sabe disso. Então eu não vou me ater aqui e ficar falando, o peixe é uma carne, o boi é uma carne, a ovelha é uma carne. Não, isso aí nós já sabemos que cada carne é diferente. Cada corpo é diferente. Então eu li todo esse capítulo e entendi que tem algumas coisas que não tem tanta necessidade de falar, mas tem algumas coisas que nós precisamos falar, né? E nós vamos falar alguns versículos que estão escritos aqui, mas eu quero aprofundar mais. Eu não vou dizer para nos dar mais convicção, porque eu não preciso mais de convicção que eu vou ressuscitar. Eu não preciso mais, eu tenho certeza que eu e você vamos ressuscitar. Não deixa o inimigo, porque quem é que pensa assim, irmãos? Morreu, acabou. Quem é que pensa? São as pessoas que não conhecem Jesus, né? Se a gente pegar e for fazer uma entrevista aqui hoje, né, em Torres Novas, você acredita que você vai morrer? Todo mundo vai morrer, eles vão responder. Mas você acredita que você vai ressuscitar? Que nada, vai morrer, acabou. Quem já ouviu isso? Morreu, acabou. É o que a gente mais ouve aí fora. Mas as pessoas não acreditam que vão ressuscitar, sim ou não? As pessoas que não conhecem o Evangelho acreditam que vai ressuscitar? Não acreditam, eles acreditam que morreu, acabou, entendeu? Acabou, o corpo acabou e pronto, vamos aproveitar a vida, vamos dançar, vamos pecar, porque morreu, acabou. Que tristeza, irmãos. E nós sabemos que a morte não acabou, né? Começa-se uma nova vida, né? Existe uma nova vida na eternidade. E nós vamos receber um novo corpo, né? Um corpo semelhante de Cristo, né? Nós seremos semelhante a Ele. A palavra diz que nós seremos semelhante. Então nós seremos como os anjos, a Bíblia fala. Que nós seremos como anjos. Nós receberemos um corpo que poderá tocar. Nós não seremos fantasma, né? Ao longo do tempo, a gente foi ensinado, né? E a gente pensava assim, a gente vai ser uma alma vagando no ar, que você atravessa a mão assim, né? E atravessa para o outro lado. Não, eu vou poder tocar, não passa para o outro lado, eu vou poder tocar em Jesus. Nós vamos poder abraçar lá no céu, porque nós vamos receber um novo corpo.
Um corpo incorruptível que nós vemos aqui. Hoje eu tenho um corpo corruptível. Eu me corrompo às vezes. Nós nos corrompemos com alguma coisa. Se a gente não vigiar, a gente se corrompe. Mas a palavra de Deus diz que um dia, esse corpo que se corrompe, ele vai se revestir, né? Ele não vai ser mais um corpo corruptível, mas incorruptível. E nós receberemos um novo corpo, onde vai poder ser tocado. Por que eu estou falando isso? Porque muitos crentes ainda têm essa ideia, não aqui, porque nós conhecemos a palavra, mas muitos têm a ideia que nós seremos como um fantasma, como uma alma vagando no céu, né? Um fantasminha. Não, nós teremos corpos, né? Corpo celestial, corpo, né? Que nós vamos receber na ressurreição. É lógico que essa carne aqui, ela vai apodrecer, isso aqui vai acabar. Essas manchas que eu tenho na mão aqui, que é vitiligo, não vai ter lá. Eu não vou entrar no céu com essas manchas. Eu vou ter um corpo maravilhoso, nós vamos ter um corpo maravilhoso, né? Então tudo isso vai ficar. Toda mancha, todo sinal que a gente tem no corpo, nós receberemos um corpo novo. E isso já nos é ensinado há quanto tempo. Mas às vezes tenta entrar dúvida. Será? Né? Eu vou perguntar aqui, mas quantas vezes a já veio a dúvida? Será? Hoje eu não tenho dúvida. Mas possa ser que eu vou ser tentado em ter dúvida de alguma coisa que está escrito na palavra. Mas uma coisa que eu quero, irmãos, frisar muito nesta noite, é que nós vivemos por fé. É por fé. Nós vivemos inteiramente por fé. Porque nós não vimos nada, irmão. O povo de Israel viu o mar se abrir. Eu não vi, mas eu creio que o mar se abriu. Olha bem, né? O povo foi sustentado com maná no deserto. O povo viu as maravilhas que Deus fez, né? Mas eu não vi nada, irmão. Eu só ouço uma história verdadeira que está aqui dentro da palavra, né? E sabe que nós somos privilegiados, irmão? Porque você acreditar numa coisa que você não viu, é igual eu falei, a gente pode ir lá, pode ver o mar vermelho, né? Pode ver tudo, mas aí de repente a gente ouve algum pastor dizer assim, não, igual eu já ouvi, né? Não, o mar vermelho, na verdade, ele se abriu porque era um fenômeno que acontecia lá, que as águas ficavam, quem já ouviu isso aí? Que as águas ficavam baixinhas, aí o povo atravessou. Não, irmão, se você for confrontado sobre isso, você fala assim, peraí, mas eles passaram com o pé enxuto. Eles não passaram com o pé molhado, eles passaram em terra enxuta. O mar se abriu sim, entendeu? Nós precisamos acreditar nisso. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu ouvi isso aí, eu pensei assim, peraí, isso tem muitos anos, mas peraí, será então que isso aí, né? Será que o mar não abriu coisa nenhuma? Foi mesmo realmente que abaixou lá a maré do Mar Vermelho? Será que foi assim mesmo? Então, irmãos, o que Deus ministrou durante toda essa semana no meu coração, não deixe a dúvida daquilo que você ouve, daquilo que você aprende na igreja, dos pastores, na palavra, não deixe a dúvida entrar. Porque vez em quando a dúvida vem. E não é só em relação a algumas coisas, a ressurreição, eu não acredito, né, que exista crente de verdade que não acredita na ressurreição. Mas possa ser que existam alguns, né, fracos na fé que ainda, poxa, será que eu vou ressuscitar mesmo? Irmão, você vai ressuscitar. Você pode crer nisso que você vai ressuscitar. Então vamos lá. Romanos capítulo 6, versículo 5 e o versículo 6. Vamos ver o que está escrito? Depois nós vamos ler também Hebreus 13, 20 e 21 depois. Mas nós vamos ler Romanos 6, 5 e 6. Olha lá o que diz. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Por que eu falei aqui, irmãos, que nós temos base para dizer que vamos ressuscitar? Porque em toda a palavra de Deus fala sobre a ressurreição. Agora, eu seria muito incrédulo não acreditar que eu vou ressuscitar, se eu estou vendo respaldo na palavra da verdade. Então,
sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Então, quando é que nós não vamos servir mais ao pecado? Quando esse corpo for desfeito. Eu ainda não posso, pastor Cristo, bater no peito e dizer assim, eu não vou pecar. Mas quando ele for desfeito, aí foi desfeito o corpo do pecado, para nascer um corpo espiritual. Porque, infelizmente, irmãos, a gente tenta. Eu tenho um hábito, irmãos, e eu creio que todos aqui têm esse hábito. Eu tenho um hábito que às vezes não dá tempo para mim ajoelhar em casa e sair. Às vezes eu saio atrasado, às vezes eu saio correndo para ir para o trabalho. Mas eu tenho feito uma coisa há muito tempo. Eu saio, eu já vou descendo a escada e eu já vou orando a Deus. Mas é interessante, eu não desço orando pedindo coisa a Deus. Sabe, a primeira coisa que eu começo a orar, Senhor, me guarda do pecado. Me livra do pecado. Não deixe que eu venha pecar durante esse dia. Né? Que a gente ora assim, Senhor, me dá um dia de vitória, me dá um dia de bênção. Amém? Pode orar assim, vai ser um dia de bênção mesmo. Vai ser um dia de conquista, vai ser um dia de vitória. Mas orar, irmãos, para Deus nos guardar da corrupção desse mundo. Deus nos guardar do pecado. E aí você desce orando, vai andando pela rua orando, ou vai dirigindo o carro orando, mas primeiramente também você já vai vigiando. Porque durante todo o dia os ataques vão vir. Durante todo o dia os ataques do adversário vão vir. Então, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Já levanta pedindo para Deus guardar a sua vida espiritual. Aí o resto depois, né, Senhor, que esse dia seja um dia de bênção, me livra dos acidentes, né? Mas me livra do pecado. Por que tem que pedir para livrar do pecado? Porque é o pecado que separa o homem de Deus. O homem aí fora está separado de Deus por causa do pecado. Agora o inimigo quer separar quem? Eu e você. Se agir através do pecado. Quando eu começo a viver uma vida em pecado, sem temor, sem arrependimento na minha vida, a minha salvação está em xeque. Aí a minha ressurreição para a vida eterna com Cristo está em xeque. E eu vou recitar do mesmo jeito. Então olha bem que coisa séria. Nós estamos na presença do Senhor e quando falamos, poxa, né, eu vou receber um corpo glorioso, um corpo sem mancha, né, um corpo sem defeito. Aquele que é cego vai enxergar, aquele que manca numa perna vai ser perfeito lá. Mas isso tudo nós vamos desfrutar se nós permanecer fiel ao Senhor, vivendo aqui na terra com temor, irmãos. Temor. Sabe, eu tenho pedido ao Senhor, coloca temor. Não é medo de Deus, não é medo de ir para o inferno, né? Outra coisa, eu não posso servir a Cristo simplesmente com medo de ir para o inferno. É lógico que eu não quero ir para lá e ninguém quer ir para lá, né? Mas eu tenho que servir a Deus com temor, né? E às vezes eu fico imaginando Deus olhando a minha atitude, né? Quantas atitudes eu tive como pequeno Cristo e Jesus olhando assim. Não, está errado, né? Então vamos pedir ao Senhor, coloca um profundo temor no meu coração, para não pecar contra o Senhor, né? É a oração, é a primeira oração. Porque se nós vamos evitar o pecado, nós vamos manter uma comunhão maior com Deus. E através da maior comunhão com Deus, né, aí não vai vir dúvida, não vai vir incredulidade, porque a gente crê, a gente conhece o Deus que a gente serve. Né? E como vamos conhecer o Deus que a gente serve? Relacionando com Ele. Né? Se afastando de tudo aquilo que nos contamina. Né? Fugindo da aparência do mal. O mal está ali, eu vou passar por aqui. Ali para mim não é bom, ali o ambiente não é bom, vou sair dali. Eu não quero pecar contra o Senhor, para que nós possamos usufruir do corpo incorruptível, né? Porque senão não é interessante a gente permanecer na casa do Senhor, mas um dia ressuscitar, como diz a palavra de Deus. Muitos vão ressuscitar para a vergonha eterna, né? E outros para o gozo eterno. Amém? Mas vamos esquecer a vergonha eterna? Vamos ressuscitar para o gozo eterno?
E eu louvo a Deus que esse dia está chegando, irmãos. A gente sente que isso está chegando. E outra coisa, irmãos, que Deus ministrou no meu coração muito. Nós falamos muito que Jesus está voltando e é verdade. Mas isso, tem hora, esse dia eu falei assim: Senhor, será que eu vou morrer? Você tem colocado tanto isso no meu coração. Mas às vezes não é porque eu vou morrer agora, né? Mas se for morrer agora também, amém. Vamos embora com Cristo, né? Mas eu falei assim: Senhor, está vindo tanto isso no meu coração. E aí depois eu fui entendendo, falei, não, isso aí com certeza, se está vindo no meu coração, é para mim trazer um despertamento para a igreja, é para mim trazer também despertamento para os meus irmãos. Irmãos, é estar preparado para a hora da morte. Ai, irmão, vamos preparar para a volta de Jesus. Mas vocês já viram na internet, aquilo me chama a atenção, eu já vi, não sei quantas vezes. Vocês já viram na internet, as pessoas que estão falando assim, de repente acontece isso aqui, tum, né? Na internet tem um vídeo de pessoas falando assim, um culto assim, e de repente, tum! Daqui a pouco o outro vai, né? Esse dia morreu o pastor da Deus é Amor, todo mundo, ele estava ministrando, daqui a pouco, tum! E isso me chamou muita atenção, tem me chamado muita atenção, porque a morte, ela não escolhe idade. Ela chega para bebezinha, ela chega para adolescente, ela chega para jovem, ela chega para 30, para 20, para 40, para 50. E isso tem me preocupado muito. Poxa, eu tenho que viver uma vida em comunhão com Deus. Porque, irmãos, que coisa triste se a morte nos pegar no momento que a gente está fora da comunhão, né? Infelizmente a gente ouve algumas notícias, né, ser prudente, não falar, mas quantas pessoas que estavam em evidência, até pastoreando a igreja, morreram num ato pecaminoso de adultério, igual aconteceu em Valadares há pouco tempo, em vários lugares do Brasil já aconteceu, e a família tem que ir lá, pastor Cris, e liberar o corpo. Numa pessoa que tinha uma evidência na cidade, que era reconhecido como um cristão, como um obreiro, como um presbítero, como um diácono, morreu naquela situação do pecado. Ah, pastor, mas nós não podemos julgar, porque de repente ali ele conhecia a verdade, ele se arrependeu. Irmão, mas não vamos entrar nessa. O melhor é não pecar. O melhor é fugir, né? Não brincar com esse negócio. Ah, mas a pessoa morreu no pecado ali, era crente, era obreiro, mas nem se ele arrependeu na última. Irmão, isso é muito perigoso. Até mesmo porque existe morte que você nem vê morrer esse ano. Um infarto fulminante, tum! Não viu nada. Não teve tempo nem de pensar, irmão. Então o correto é o que? Isso tem me chamado muita atenção. Vamos aguardar a volta de Cristo? Vamos, mas vamos aguardar também que Ele pode nos chamar a qualquer momento. A qualquer hora, Ele pode gritar a nossa senha. E eu não sei a minha senha, você sabe? Eu não sei. Não sei que idade eu vou partir. Eu não sei que dia do ano eu vou partir, qual mês do ano eu vou partir, qual ano que eu vou partir, se é 2026, se é 2027. Então nós temos que estar preparados para a ressurreição com Cristo. É o que nós precisamos mais se preocupar. Tem gente preocupando com tanta coisa, né? Mas deixe de se preocupar com a sua salvação, né? E vamos nos preparar para esse grande dia. Eu vou ler aqui Hebreus capítulo 13, 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazeres a sua vontade, esperando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, a qual seja glória para todos sempre. Amém. Olha bem, irmão, a profundidade desse versículo. O Deus de paz, que pelo seu sangue, né, no concerto eterno, tornou a trazer a Jesus Cristo, né, o nosso Senhor, né, dos mortos. E Ele se tornou o pastor das ovelhas. E Ele também vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazeres a sua vontade. Para fazeres a sua vontade. Não a vontade da carne. Não a vontade do pecado. Não a minha vontade, mas a vontade de Jesus. Então nós temos que se preocupar com isso. O que eu estou fazendo agrada a Cristo? O que eu estou fazendo agrada ao Senhor?
Esses dias, uma pessoa falou para mim assim, eu vou chegar em tal lugar e, infelizmente, eu vou ter que mentir, porque se eu não mentir, eu não vou conseguir, né? E eu falei para essa pessoa assim, faz isso não, fala a verdade. E aí, irmãos, foi bom eu lembrar disso agora. O Espírito Santo nos lembra as coisas. Você sabia que muitos crentes, pastor Clodão, e até eu e você, se a gente não vigiar, a gente cai no engodo de Satanás? Eu já vi, irmãos, várias pessoas, vários crentes dizer assim, irmão, vários homens de Deus mentiram, Deus abençoou a mentira de fulano e tal. Não, isso é engodo de Satanás. Quem já ouviu isso? Né? Foi Abraão, né? Que mentiu? Sara, né? Foi? Abraão, me ajuda aí que eu estou ficando bem velho. Minha esposa falou, você está muito esquecido, tem que tomar um remédio para mim, está esquecendo muito. Então, os irmãos me ajudam se eu errar, né? E, então, irmãos, às vezes, entendeu? Acontece isso. Para mim conseguir, eu tenho que mentir. Se eu falar a verdade, eu não vou conseguir. Sim ou não? Irmão, eu já ouvi muito isso na sua vida. Muito isso. Irmão, mas... Aí a gente dá aquela desculpinha, né, pastor Bruno? Não, irmão, mas eu creio assim, né, que o próprio Jesus, né, ele entende, é uma mentirinha santa, ainda peca mais ainda, né, que coloca que é a mentirinha santa. Eu acho, irmão, que uma mentirinha só não vai ter problema, né? Eu vou falar isso, mas na verdade Deus sabe que não é não, entendeu? E o grande problema da mentira, sabe o que é? A gente não para para pensar. Se você mentiu uma vez, você tem que mentir para sempre. Imagina, eu prego a mentira do pastor Clodaldo. Aí passa daqui a um mês, eu chego para o pastor Clodaldo, eu vou ter que parar de falar para ele. Pastor, daquele dia eu menti para o senhor. Tendo temor a Deus, tem coragem de fazer. Mas a mentira, irmãos, a pessoa tem que sempre confirmar a mentira. Sim ou não? Se mente uma vez, vai ter que estar sempre confirmando a mentira. Então você fica mentindo toda a vida, porque você está confirmando a mentira. E hoje, eu não sei aqui em Portugal, né? Mas no nosso Brasil tem aquela questão do jeitinho brasileiro, né? Não, eu vou dar um jeitinho, né? Eu vou falar que sou separado da minha esposa, né? Eu não vou casar. A gente pastoreava um casal, irmãos, lá em Boarada, né? A última igreja que nós pastoreamos. E eu lutei com aquele casal. A irmã não queria casar, né? Porque ela tinha a pensão do marido que morreu. E eu tentei, irmã. Mas a irmã usa fé, irmã. Eu creio que Deus vai suprir a necessidade da irmã. O seu esposo atual trabalha, mas ele ganha pouco, né? E infelizmente, irmão, não estou aqui julgando, quem sou eu para julgar? Não me cabe a mim julgar. E aí acontece o que eu acabei de dizer aqui, né? A irmã, não vou falar o nome por questão de ética, né? A irmã vai, e foi ano passado, né, Bel? Você sabe o que eu estou falando, que morava em frente à igreja? Você sabe. E ano passado, ano retrasado, irmão, antes de eu vir para cá, 2024, ela estava andando na rua, tal, tum. Já chegou em casa, entendeu, morta. E aí? A ambulância chegou lá, achou que ela estava ainda, mas na hora que foi constatar, não, já morreu. Entendeu? Morreu, não estou julgando de maneira nenhuma, né? Mas morreu amaziada. Porque estava pegado a um bem. E não é só ela, tá? Aqui não tem. Mas existem muitas situações mal resolvidas. Entendeu? E são tudo coisas pequenininhas, pastora Maria, que a gente pensa assim, Deus não é tão ruim assim. Né, pastor? Deus não é assim, né? Pô, será que ele vai me condenar para mim estar pregando essa mentirinha aqui, para a gente até ajudar a obra, né? É em prol da igreja, né? Em prol... Não pode. E nós somos tentados, sim ou não? Quem já foi tentado a mentir aqui? E quem vai continuar sendo tentado a mentir? Nós vamos continuar sendo tentados a mentir. Mas o que a palavra de Deus diz? Que a mentira, quem é pai da mentira? É o diabo. Agora, eu não estou dizendo aqui que ninguém nunca vai mentir. Espera aí, irmãos. Não pode mentir, a palavra de Deus diz. Mas vocês acham que existe alguém que nunca mentiu? Eu já menti, irmão. Você já mentiu também, pastor Cláudio? Pastor, irmão, cara mentiu, ó. Você já mentiu também, pastor Cláudio? Não, o pastor Cláudio não mentiu, porque ele é pastor. Né, pastor Maria? O pastor Cris nunca mentiu, ele é pastor. Né?
Brincadeira, irmão. Mas assim, a Bíblia fala todo homem, que seja todo homem mentiroso, não é isso? Então, mas por quê, irmão? Porque em algum momento da nossa vida a gente mentiu. Mentiu para a esposa, mentiu para o esposo, mentiu para o filho, mentiu para o pai, mentiu para o amigo, mentiu para o patrão. Ah, hoje eu não vou trabalhar porque eu estou doente. Mas não estava doente. Ah, vou pegar atestado, vou meter atestado. Né? Então, irmãos, por que eu estou falando isso? É uma coisa muito séria. Não é que eu estou pregando aqui, irmão, nós temos que ser perfeito, né? Não, ninguém é perfeito, irmãos. Por que ninguém é perfeito? Porque eu acabei de ler aqui que o nosso corpo ele é o quê? Corruptível. Por que diz que é corruptível? Porque nós só vamos ficar livres dele, nós só vamos ser, né, semelhante a Cristo depois que a gente morrer. Porque enquanto eu estiver nessa carne, eu estou sujeito a falhar. Eu estou sujeito a pecar. Agora, uma coisa é estar sujeito a pecar e até cometer uma falha, mas ter temor para não continuar na mesma prática do erro. Amém? Eu sei que está cansativo, mas tudo é assim mesmo, né, pastor? Eu estava doido que o pastor, na hora que eu vi que o pastor queria descer, eu falei, quem sabe o pastor Cleodoro mudou aí, vai chegar para mim e vai falar assim, pastor, gente, deixa o pastor Cleodoro dar o estudo, você dá semana que vem. Eu falei, mas não chegou, velho. E eu falei, rapaz, que bomba que eu peguei, dar estudo perto de 2 pastores, né? É complicado. Pastor, professor, o pastor Cleodoro dá um banho aqui de teologia, de tanta coisa que ele fala aqui, o pastor Cristo também, que eu fico atrás. Eu já sou mais assim, né? Não sou professor, mas o que vier a mão para a gente fazer, a gente tem que fazer, né, irmãos? Eu nunca digo não, né? Nunca digo não. A gente tem que sempre dizer sim. Agora vamos lá, 1 Pedro, cadê o relógio? Estou de olho no relógio. 1 Pedro 1:3, vamos lá. 1 Pedro 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, irmãos, mais uma base que temos em 1 Pedro 1:3, né? Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, é misericórdia purinha, é graça purinha, né? Nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição. Agora, o porquê que estamos aqui, irmão? Porque cremos na ressurreição. Se você não crê na ressurreição, você entra aqui? Eu não estaria aqui, irmão. Se não existisse ressurreição, vocês estariam aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Morreu, acabou. Seria, né? Beleza, né? Pode fazer o que for, pode pintar o set, morreu. Igual os animais. Para os animais é assim, né? Por isso que a palavra de Deus diz aqui que há corpos, né, de peixe, há corpos diferentes, né? Os corpos não são igual, né? As carnes não são igual. Então a carne do animal é assim. O animal, irmãos, ele não possui raciocínio, uma alma. O carro está vindo, ele atravessa a rua e é atropelado, pronto. Ele não tem. A diferença do animal para nós é muito grande, entendeu? Então, o animal sim. O animal tem esse privilégio, ele morre e acabou. Então ele não tem raciocínio, ele não tem noção daquilo que é certo, daquilo que é errado, ele não tem nenhuma noção disso. Então, olha bem, bom para a gente pregar, né, irmão? É bom para a gente pregar para os portugueses, pregar para as pessoas isso, né? Aí a gente pode usar isso que nós estamos... Outra coisa, pastor Cleodoro, eu tive pensando, né? Gente, nós precisamos pregar para as pessoas que vai ter ressurreição, né? Porque a gente não prega vários tipos de mensagem. Jesus está voltando, né? Mas, irmãos, às vezes a gente tem que mexer um pouco com a cabeça das pessoas. Lá no Brasil, vocês todos conhecem aqui, acho que a maioria dos irmãos já ouviu falar na Jocum. Quem já ouviu falar na Jocum, né? A missão Jocum. Jovem com uma missão. A Jocum, irmãos, eles têm um trabalho muito assim excelente. E eu sou apaixonado por esse tipo de trabalho. Aí vocês podem perguntar, por que você não faz, pastor James? Relaxamento. Relaxamento, irmão. Não faz porque não quer. É simples. Por que você não faz, pastor? Então, o que eles fazem? Imita. Porque a Bíblia diz o quê? Paulo dizendo, sempre meus imitadores como sou de Cristo. Se eu vejo uma coisa que é boa, eu preciso imitar. E sabe o que eles fazem? Eu acho interessante demais, pastor Cristo.
Eles vão para o cemitério com um cartaz escrito assim: onde você passará a eternidade? Puxa, né? Mexe, vai mexer com alguém. Alguém que está sepultando ali o seu ente querido, pode ir para casa. Peraí, eu vi aquela faixa lá escrito: onde você passará a eternidade? Com Cristo ou sem Cristo? Né? Então a gente tem muita maneira de evangelizar, né? Se você chega perto de uma alma, nós estamos dizendo português porque estamos em Portugal, mas você chega perto de um português, né? Vamos falar português, ou um brasileiro aqui, ou um angolano, ou um espanhol, ou um que está aqui morando aqui, ou um italiano, você chega perto dele, né? Lógico, você compreende um pouco a língua, você pode colocar um questionamento na mente dele. Você pode evangelizar dessa maneira. Você sabia que Jesus morreu e ressuscitou, não sabia? Ah, você sabia que do jeito que ele morreu e ressuscitou, você também vai ressuscitar? Peraí, eu vou ressuscitar? Vai. Então, irmão, coloca na mente da pessoa. Você entra na mente da pessoa, peraí, eu vou ressuscitar. Então, através daquilo dali, pode despertar um desejo da pessoa pesquisar sobre isso aí. Peraí, aquele fulano me falou que há ressurreição. Então, tudo que a gente ensina, por isso que eu digo aqui no início, eu falei no início que a responsabilidade de quem ensina é pesada, porque se você ensina, você precisa passar para alguém, né? E nós estamos passando aqui, o pastor Leonardo passa, eu passo, pastores passam, mas existem pessoas que precisam ouvir também lá fora, entendeu? E que vai causar um efeito, porque tem gente que é curioso. E eu me lembro, irmãos, que quando nós chegamos aqui, a gente evangelizou, o primeiro evangelismo que a gente fez, descendo o quartel ali, pastor, o quartel da Polícia Militar, descendo para lá, não para cá, né? Descendo ali, assim que a gente desce o morrinho da sua casa, dobra para cá. Descendo lá para baixo tem uma loja que vende moto, um rapazinho. E lá nós fomos ver alguns preços de moto. E foi o primeiro evangelismo que nós fizemos, eu e o Gustavo. Nós chegamos lá para comprar moto, e aí conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Eu gosto muito de fazer amizade, conversando. E nós entramos no assunto. Como que nós entramos? Vem assim em mim, de repente, eu falei: escuta aqui, eu posso fazer uma oração com você? Aí ele: que é isso? Aí eu falei: que é isso? É bom ou é ruim? Aí eu falei: bom. Aí eu tive que explicar para ele: não. Aí ele E aí ele começou a perguntar, irmão. Começou a perguntar as coisas, entendeu? Então, às vezes a gente fica muito assim com medo, não é verdade? Né? Há uma certa timidez. Há uma timidez, irmão, não sei se é só eu. Mas assim, há uma timidez da gente ter que entrar num assunto do evangelho com alguém. Há uma dificuldade, né? Mas às vezes uma sementinha que você lança de curiosidade, né? Sabia que você vai ressuscitar, rapaz? Como assim? Eles vão falar igual o crente de Corinto lá falou: como assim? Meu corpo vai apodrecer? Eu vou me acabar. Não, você vai ressuscitar. E sabia que você pode ressuscitar com o corpo sem defeito, purificado? Irmão, vai criar alguma indagação na mente da pessoa, pode ter certeza. Aí nós vamos lá agora. Agora vamos, aí a gente já estuda tudo, nós já vamos para a missão agora, né? Como ouvirão se não há quem pregue, né? A Bel está falando assim para mim, né? 10 para as 10, né, pastor? Eu não vou estar às 10, não. A hora passa tão rápido, né? Como ouvirão se não há quem pregue, né? E como crerão naquilo que nunca ouviram? Então a gente precisa falar, né? E está aí um ponto muito bom para a gente começar a evangelizar: ressurreição. Você vai ser ressuscitado. E aí vai criar curiosidade. Então está aí a dica, né, pastor? E a outra dica que está, aí eu não vou dizer para os irmãos fazer, que às vezes é proibido aqui, né? Levar o cartaz para o cemitério, onde passará a eternidade. E lá no Brasil também, eles fazem o seguinte: coloca a barraquinha no meio da praça e coloca lá: consulta com Yoshua. Entendeu? E aí muitos pensam em Yoshua, pensa que é, né, aquele outro Exu, né? E eles vão lá e chegam lá dentro da barraca e recebem a oração.
São tudo estratégias, que aqui eu não sei se pode fazer. Mas assim, há muito tempo que o Senhor vem nos despertando. Nós precisamos sim ensinar aquilo que pregamos na igreja. Né? Não é só para os irmãos aprender, mas as pessoas aí fora precisam aprender sobre a ressurreição. Nós vamos já está encerrando. Não precisa abrir aí, que é muito conhecido também. João 11, 25, 26 vai dizer assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então, irmão, você não vai morrer. Você não vai morrer. Tem um versículo que diz que nós vamos dormir, né? A morte para o crente é como um sono, né? Mas na verdade nós nunca morremos. Nós vamos passar por um soninho, né? Sabe aquele soninho que passou? Já acordei, estou no céu, ó, corpo glorioso, ó, é assim como vai ser. Então, nós cremos sim, né, que vamos morrer, mas vamos ressuscitar. Vamos passar por um sono, mas nós vamos ressuscitar em nome de Jesus. E para encerrar, irmãos, uma palavra que nós lemos aqui, sede firme e constante, sede firme e constante, né? Vamos lá? A gente está encerrando. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? E o versículo 56, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, irmão, nós temos a vitória sobre o pecado. Então, nós somos vitoriosos. Nós não vamos permanecer mortos. Nós vamos vencer a morte. Assim como Jesus Cristo venceu a morte, nós também vamos vencer. Pastor Bruno, perdão por não poder, de repente, passar, né, aquilo que vocês esperavam, né? Ainda bem que eu não encerrei a lição. Eu estava muito mais preocupado em ter que encerrar tudo. E aí o pastor falou: não, gente, é só mesmo aí. A outra ainda tem outra parte para encerrar, né? Mas eu agradeço os irmãos por terem ouvido até aqui, né? E eu creio que assim, o que o Espírito Santo passou para nós nessa noite já foi suficiente também para a gente. Então guarda isso, não duvida daquilo que está na palavra, não duvida que você vai ressuscitar, né? Creia, não deixe que a dúvida entre em hipótese nenhuma daquilo que você aprende na palavra de Deus. Amém? Amém.